quero contar uma síntese da história desta mulher. Frida Maria Strandberg, mais conhecida pela história como Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren. Ela nasceu na Suécia de uma família luterana, no dia 9 de dezembro de 1891. Frida era filha de um carpinteiro, um luterano. Ela se formou como enfermeira na Suécia. E, posteriormente, ela se tornou chefe da enfermagem de um hospital ali em Estocolmo, a capital da Suécia. Ali, ela conheceu o jovem Gunnar Wingren, que seria o seu futuro marido. Ela passou a ser membro da Igreja Filadélfia, que foi a igreja que mandou os primeiros missionários para cá, em Estocolmo, em 1917. Batizou-se nas águas em 1917, e nessa data ela foi batizada com o Espírito Santo. E já em 1917 ela sentiu uma chamada missionária e se disponibilizou para vir para o campo missionário e veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil em janeiro de 1918. E em outubro do mesmo ano eles se casaram. Gunnar Wingren e Frida Wingren. Gunnar Wingren foi, juntamente com Daniel Berg, os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Frida Wingren se casou com Gunnar Wingren e tiveram 6 filhos. Em 1920, Gunnar Wingren teve malária, melhorando. Sua esposa também contraiu a malária, devido ao estado de saúde muito complicado que ele ficou. Eles voltaram para a Suécia para cuidar da sua saúde. E retornaram no ano de 1923, depois de 15 anos servindo ao Senhor, ali em Belém do Pará, eles resolveram vir para o Rio de Janeiro. Nesse período é que eles conheceram e pregaram o Evangelho para o jovem Paulo Leivas Macalão. Essa mulher arregaçou as mangas e foi trabalhar na obra de uma maneira extraordinária. Ela dirigiu os cultos da Assembleia de Deus em São Cristóvão quando seu esposo estava viajando. Ela também dirigia cultos ao ar livre por este bairro. Ela ministrava o ensinamento da palavra, dava a doutrina da igreja aqui em São Cristóvão, na ausência do seu marido. Ela estava na frente da obra social, das visitas, das orações, da escola bíblica dominical, sendo a única mulher comentarista de revista de escola bíblica dominical. Ela também se dedicou a evangelizar nos presídios. Os presídios eram como uma espécie de orfanatos, alguns deles, que recebiam as pessoas de 5 a 22 anos de idade, que eram abandonadas pelos pais. Então, órfãos, eles ficavam lá no presídio, e ela foi para lá. Lá ela cantava, pregava, tocava. Não por ego, mas por paixão, por amor. Não por
posição de destaque. Frida Wing foi colaboradora e escritora dos principais jornais cristãos na época, Boa Semente e O Som Celeste, que são os jornais que antecederam o que hoje é chamado o jornal O Mensageiro da Paz. E aí começou a luta. Um pouco mais tarde, ela foi afastada do jornal, que ela trabalhava com dinamismo. O Boa Semente e o Som Alegre foram fundados por Frida Wing. Eu já disse, ela foi comentarista de revistas. Ela tocava órgão, tocava violão e foi compositora de 23 hinos da harpa cristã. O hino 28, o hino 59, o hino 85, o hino 97, o hino 121, o hino 126, bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via. Hino 158, o hino 177, o hino 196, uma flor gloriosa. Já achei uma flor. A rosa de Saron. Precioso. Hino 246, o descanso em Jesus. Hino 255, meu Redentor. O hino 316, em busca de Sião. Hino 320, seguir a Cristo. Hino 361, o peregrino e a glória. Hino 379, salvo da graça. Hino 390, um coração bondoso. Hino 391, Jesus no monte da ascensão. Hino 394, quem sua mão ao arado já pôs. Hino 397, o Salvador me achou. Hino 445, resgatado com o sangue de Cristo. Hino 472, em meu lugar. Hino 515, se Cristo comigo.
1516. Infelizmente, essa mulher tão dinâmica na obra de Deus, infelizmente não agradava a todos. Alguns pastores, tanto suecos quanto brasileiros, não gostavam muito da maneira dinâmica e espontânea. Nós estamos falando de 1930. E aí ela começa a ser duramente perseguida no Brasil. O tempo passa e em 1930 chega a Convenção Geral das Assembleias de Deus e ali é delegado e decidido, melhor dizendo, que uma mulher podia o que ela não podia fazer na obra de Deus. Frida Wingre foi uma figura pioneira na Assembleia de Deus. Traduziu hinos e escritos importantes para o português que nós acabamos de ler. Enfrentou resistências devido ao seu papel de liderança. Ela sempre defendeu o papel ativo das mulheres na igreja. Seus escritos influenciaram gerações de cristãos e até hoje influencia. Foi uma defensora da educação religiosa para as crianças. Seu legado continua a inspirar novos missionários. Defendeu os direitos das mulheres na igreja. Foi uma voz ativa contra as injustiças. 2 anos depois, em 1932, já com 15 anos servindo a Deus e o Brasil, eles resolvem novamente voltar para a Suécia. A perseguição estava insuportável. Um pouco antes da partida, uma de suas filhas morreu, veio a óbito, com um quadro de infecção e foi enterrada aqui no Brasil, no cemitério do Caju. O pastor Jeremias está me lembrando aqui. Chegando na Suécia, Gunnar Wingre, já muito doente, não demora muito tempo e morre. E Frida Wingre fica viúva. Então Frida Wingre resolve voltar ao Brasil para dar continuidade na obra missionária. A história, o legado do seu marido. Mas ela foi solenemente impedida de voltar ao Brasil. Um distinto pastor que levou, inclusive, a pauta contra ela, acusando ela de adultério. Se deu ao trabalho de atravessar o oceano e ir lá fazer essa denúncia na Suécia. O tal adultério que nunca foi provado. Era só mais uma faceta da perseguição implacável. Então Frida Wingre, mesmo assim, juntou o dinheiro que tinha, que era pouco. E, inconformado com as injustiças, ela resolve, junto com seus filhos, pegar um trem em direção a Portugal e de Portugal pegar um navio e voltar para o Brasil para dar continuidade na história e no legado do seu marido. Quando ela chega em Portugal, prendem ela, mandam ela para uma delegacia, voltam com ela e internam ela num hospício. Ela entra num processo de tristeza e depressão, e ali na presa, ela perde 40 quilos. Quando ela morreu, nos braços da sua filha, aos 41
9 anos de idade. Ela tinha apenas 23 quilos. Tudo por quê? Porque ela incomodava. Tudo por quê? Porque o que ela fazia, ela não fazia para aparecer, fazia com amor. Como uma verdadeira missionária. E a história de Frida Wingren termina assim. Mas não termina assim. Pastor Jeremias conversando comigo, disse, pastor Abner, suave, eu acho que agora, na hora do centenário, era a hora de não restaurar a história. Nós não temos como consagrar alguém que já morreu, mas ela já foi consagrada por Deus. Ela é muito mais do que pastora. Mulher virtuosa, quem a acha? Tem coisas no mundo espiritual que a gente não entende. Por exemplo, eu jamais, nos maiores sonhos da minha vida, até nos devaneios, jamais imaginei estar aqui, nesse lugar, comemorando o centenário ao lado dos meus irmãos, como pastor desta igreja, e com a responsabilidade de continuar esse legado e essa história destes homens que passaram por aqui. Juliana, então, no exercício da presidência dessa igreja, debaixo da direção e orientação do Espírito Santo, sob a inspiração do pastor Jeremias Couto, nós queremos reconhecer o pastorado da missionária Frida Wingren. Ela saiu daqui angustiada, mas quando nós chegar lá no céu, Jeremias vai dizer, nós tivemos tempo de colocar a senhora na galeria dos pastores que passaram pela gloriosa Assembleia de Deus em São Cristóvão. Eu quero pedir ao pastor Jeremias para que faça uso da palavra e faça a leitura do diploma expedido por essa igreja. Este diploma vai ser colocado junto com outras homenagens ali na porta de entrada do templo, numa placa de bronze, para nunca mais ninguém tirar. Bispo Abner, muito obrigado pela consideração. Eu não tenho palavras esta noite para expressar os sentimentos do meu coração, senão dizer que é a correção de uma injustiça e, ao mesmo tempo, temos aqui um ensino pedagógico para que erros como este nunca mais se repitam. E eu gostaria de ler, pela deferência do Bispo Abner, o certificado. Assembleia de Deus de São Cristóvão, Ministério de Madureira, através de seu presidente, Bispo Abner de Cássio Ferreira, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e nos termos estatutários, em homenagem póstuma, concede a Frida Maria Stranderberg Wingren, pastora, este certificado em reconhecimento à ordenação ao pastorado, pelos relevantes serviços prestados a esta igreja, juntamente com o seu esposo. Só um parênteses, eu fui membro de São Cristóvão
E aqui, não neste templo, em 21 de fevereiro de 1976, há 48 anos, eu me casei com, hoje, a doutora Débora Fernandes de Oliveira Couto. Então, a minha emoção é mais forte ainda. Seja no trabalho desbravador da evangelização, seja na direção das atividades eclesiásticas em sua ausência, seja como compositora de hinos para a harpa cristã, seja pela brilhante atuação de sua pena nas páginas impressas dos jornais Boa Semente, som alegre e mensageiro da paz. Com este resgate histórico, fica a missionária Frida Wingren, reconhecida como pastora da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Ministério de Madureira. Com o devido registro nos anais da história das Assembleias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro, datado de 22 de junho de 2024, assina Bispo Abner de Cássio Ferreira, presidente. Mas quem está assinando esse diploma não sou só apenas eu, não. Eu estou aqui porque o nome está aqui, mas é todos nós, pastores. Esta homenagem é de todos nós, pastores.